confessa com a boca que Jesus Cristo é Senhor e crê com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, quem assim procede será salvo. É assim que está escrito lá. É assim que está escrito na palavra de Deus. Então nós cremos que Jesus Cristo morreu, que ele sofreu, morreu, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Que ele ressuscitou. Nós falamos isso, nós pregamos isso, que Jesus ressuscitou dos mortos e também cremos, né? Mas não era assim, irmãos, não era assim que acontecia na igreja em Corinto. Pelas palavras de Paulo aqui dá para a gente perceber, né? Paulo, quando escreve isso aos Coríntios, ele está corrigindo alguns erros doutrinários, né? Alguns desvios doutrinários da igreja, dentre eles sobre a ressurreição. E quando Paulo escreve, né, aos Coríntios, ele já vai logo falando aqui no começo do capítulo que está entregando aos Coríntios o que ele recebeu do Senhor, né? Que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Paulo já vai dizendo, olha, estou entregando essa mensagem para vocês porque as Escrituras afirmam que Cristo morreu por nossos pecados e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia. Aí ele afirma de novo, segundo as Escrituras, né? Então ele afirma isso aos Coríntios, né? Ele afirma isso aos Coríntios. E para reafirmar, né? E para mostrar que de fato é comprovado que Jesus ressuscitou, ele conta aqui no capítulo que Jesus, depois que ressuscitou, foi visto por Pedro, está escrito no versículo 5, e depois pelos 12. E depois ele fala aqui que Jesus Cristo foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Olha só, irmãos. Jesus Cristo foi visto por mais de 500 irmãos. E ele diz, olha, e desses 500 irmãos, mais de 500 irmãos, alguns ainda estão vivos. Alguns morreram, mas muitos ainda estão vivos, né? E aí ele conta aqui no versículo 7, que depois Jesus foi visto por Tiago e também por todos os apóstolos. Então ele começa aqui o capítulo enfatizando que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras e mostra, né, comprovando que ele foi visto por muitos, e ele não menciona aqui nem as mulheres, né, que Jesus também foi visto por algumas mulheres, mas ele já começa falando e ratificando que de fato Cristo ressuscitou, né? Porque na igreja dos Coríntios, né, na igreja em Corinto, alguns cristãos, porque lá era uma igreja grega, né, de um lugar grego, Corinto era uma cidade grega, alguns cristãos negavam a possibilidade da ressurreição, né? Negavam a possibilidade da ressurreição física. Eles negavam, porque eles, influenciados pela filosofia grega, eles negavam essa possibilidade. Eles até falavam, ouviam a mensagem, mas entre si eles negavam. E quando algum irmão chegava dizendo que cria na ressurreição dos mortos, que cria que Jesus ressuscitou, era motivo até de zombaria, né? Muitos zombavam de quem cria nisso, ali na igreja de Corinto, em Corinto, né? Muitos zombavam, mas eles estavam fazendo da mensagem de Paulo, né? Porque Paulo foi que pregou naquela igreja, de um engano, né? Aí Paulo pega e faz uma hipótese, né? Paulo fala que Jesus ressuscitou, comprova que existem pessoas que viram e muitos estão vivos. E aí, esses versículos que eu li, ele lança uma hipótese. E ele diz assim, vamos fazer de conta que Jesus não ressuscitou.
Vamos fazer de conta que Jesus não ressuscitou, como ele diz aqui, olha. E se não ressuscitou e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, aqui é uma hipótese. E se Cristo não ressuscitou, aí ele diz, se Cristo não ressuscitou, então é vã a minha pregação. O que eu estou pregando para vocês não está valendo nada. E também é vã a vossa fé. É vã a vossa fé. Vocês estão crendo à toa. Vocês estão crendo no Evangelho, na palavra de Deus, inutilmente. E aqui, irmãos, Paulo mostra as implicações da hipótese de Cristo não haver ressuscitado. Ele faz essa hipótese e mostra as implicações. E as duas primeiras são essas. Se Cristo não ressuscitou, tudo que eu estou ensinando para vocês, tudo que eu estou pregando para vocês é vão. E se Jesus não ressuscitou, a fé de vocês também é vã, não está valendo de nada. E ele continua nos capítulos seguintes, né? Aí ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, nós somos falsas testemunhas de Deus. Né? Ele já fala isso no capítulo 15, no versículo 15. E mais adiante ele diz, se Cristo não ressuscitou, no versículo 17, vocês permanecem nos vossos pecados. Vocês não foram perdoados, porque a obra de Jesus Cristo não foi completa. E se a obra de Cristo não foi completa, não há perdão de pecados. Então vocês aceitaram a Cristo, receberam a Cristo, mas se ele não ressuscitou, vocês continuam em pecado. E aí ele diz mais adiante, no 18, e se Cristo também não ressuscitou, o que acontece com aqueles que morreram em Cristo? Morreram em vão. Né? E ele diz aqui, ó, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. De nada valeu a luta deles, de nada valeu a fé deles, porque se Cristo não ressuscitou, então aquele mostra todas as implicações, irmãos. Então, o que a gente entende aqui, né, quando a gente aprende, quando a gente crê na ressurreição de Cristo, é que, de fato, a ressurreição de Cristo se tornou o ponto máximo da nossa fé. Se tornou o ponto máximo da fé cristã. Porque nós temos que pensar assim, se ele não ressuscitou, o que eu estou fazendo? Se ele não ressuscitou, em que eu tenho fé? Se ele ressuscitou, como é que ele vai voltar? Se ele ressuscitou, como é que pode depois algum morto que morreu em Cristo ressuscitar? Se ele não ressuscitou, e a minha fé é vã. Então, nós temos que pensar nisso, irmãos. E pensando nisso, nós compreendemos que crer na ressurreição de Cristo é vital para a nossa fé. Porque a nossa fé, a fé cristã, ela está alicerçada no testemunho de todas essas pessoas que realmente viram a Cristo, viram que Cristo voltou a viver. O testemunho dos apóstolos e das mulheres e daquelas pessoas, como Paulo conta, mais de 500 que contemplaram Jesus ressurreto, fortalece a nossa fé e fortalece a nossa fé na obra salvífica de Cristo. Porque ele morreu, mas ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, ele nos salva, ele nos resgata, ele nos redime do pecado, ele nos liberta do pecado. Né? E o próprio Jesus Cristo enfatizou isso, irmãos. O próprio Jesus Cristo, ele falou, né? Porque nós cremos que virá um dia, né? Assim como Cristo ressuscitou, nós cremos que virá o dia em que todos aqueles que morreram, todos, ressuscitarão. Só que uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Todos ressuscitarão. Né? E o próprio Cristo foi quem falou isso. Em João, no Evangelho de João, escrito por João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Jesus Cristo falou, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, ouvirão a voz de Deus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. São palavras de Cristo.
aqueles que fizeram o bem, aqueles que creram em Jesus, que ele ressuscitou dos mortos, aquele que crê que Jesus salva, aquele que crê que Jesus liberta, aquele que pratica a palavra de Deus. Isso é o bem primário, irmãos. Aquele que anuncia a palavra de Deus, que deseja que aqueles que estão perdidos também sejam alcançados pela salvação. Isso é praticar o bem, isso é o bem primário. O bem, a gente traduz o bem em muita coisa, em fazer o bem, em ajudar quem está precisando, né? Principalmente, tanta coisa é fazer o bem, mas o bem primário é esse. É crer em Cristo, que Ele é Senhor, que Ele ressuscitou dos mortos, é confessar que Jesus Cristo é Senhor, é praticar a sua palavra, é viver a palavra de Deus e também anunciar a palavra de Deus para que aqueles que ainda não são salvos, que eles sejam alcançados pela salvação. Esses que assim procederem e que perseverarem até o fim, esses, se morrerem, né, se Jesus Cristo não vier logo, estes ressuscitarão para a vida eterna, glorificado seja o nome do Senhor. Estes ressuscitarão para a ressurreição da vida. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles que não creem que Jesus Cristo está vivo, aqueles que não creem que Jesus Cristo salva, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que praticam o mal, esses ressuscitarão para a condenação. São palavras de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que eu aprendo aqui é que a ressurreição de Cristo é um acontecimento indiscutível, inegociável, que renova a certeza e a alegria de que Ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vive, aleluia! Cristo vive, esta é a certeza, esta é a alegria, isso é que me traz esperança, irmãos, isso é que nos traz esperanças, saber que Ele vive, que Ele está no céu, Deus, homem para sempre, e que um dia Ele vai voltar e vai levar e vai nos levar para morar com Ele. Esta é a nossa alegria e esta é a nossa esperança, né? Esta é a certeza que renova em nós a esperança de que os mortos em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. E essa esperança faz com que todos os nossos esforços, todos no trabalho do Senhor, valham a pena. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus, porque eu creio que Ele ressuscitou, porque eu creio que Ele está entronizado, porque eu creio que Ele é Senhor, porque eu creio que Ele é Deus, porque eu creio que Ele reina. Louvado seja o nome do Senhor. Vale a pena trabalhar para o Senhor Jesus. Vale a pena, irmãos, cada esforço que nós fazemos. Talvez você faça algo para Deus que talvez você olhe e para alguém seja tão insignificante, mas eu quero te dizer essa noite, o pouco que você faz, o que você acha que é pouco, vale a pena porque Ele está vivo, porque essa é a nossa esperança, essa é a nossa viva esperança, irmãos. Imagine, irmãos, nós vivermos, né, na condição de não crer que Ele ressuscitou, como muitos da teologia liberal querem dizer, que Ele está vivo apenas em nossa mente, que Ele está vivo apenas em nosso coração, que a ressurreição de Cristo é simbólica. Que triste isso, irmãos, que terrível. Mas nós cremos que Ele literalmente, corporalmente ressuscitou e está vivo. É nisso que nós acreditamos, é nisso que está posta a nossa fé, irmãos. É nisso que está posta a nossa fé, que Ele está vivo, que Ele é a primícia dos que morrem, e que um dia nós estaremos juntamente com Ele, com o nosso corpo, assim como hoje Ele é. Assim como Cristo é hoje, com um corpo glorificado, um dia também assim seremos. Esta é a nossa esperança. É assim que nós cremos, irmãos. Não há outro evangelho a ser pregado a não ser esse. Que aquele que crê que Cristo ressuscitou dos mortos será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E é tão bom, irmãos, a gente ver aqui
que Paulo, ele encerra esse capítulo ensinando a igreja de Corinto sobre a ressurreição de Cristo, e ele encerra o capítulo dizendo assim: portanto, os meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Ele está falando aqui, irmãos, sejam firmes. Não ouçam esses crentes que dizem que não há ressurreição dos mortos. Não deem ouvido a eles, porque isso não é a palavra de Deus. Isso não é o Evangelho. Sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, quando ele encerra, irmãos, ele encerra encorajando a igreja de Corinto, e também ele nos encoraja, irmãos. Paulo escreve isso aqui, ele escreveu isso aqui há quase 2000 anos atrás, mas é como se ele estivesse escrito ontem. A palavra atual, a palavra de Deus, nos encorajando e dizendo: irmãos, não importa o que o mundo fale, não importa o que o outro evangelho fale, sede firmes, sede constantes, sempre firmes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não pare, não desanime, continue firme, continue crendo, seja fiel até o fim, porque o vosso trabalho não é em vão no Senhor. A vossa fé não é em vão, a palavra do Senhor não é vã, e o vosso trabalho não é vão. Que possamos continuar, irmãos, firmes, constantes, alegres, motivados e com a nossa esperança renovada, crendo que Ele vive, que Ele ressuscitou e que um dia Ele vai voltar. E mesmo que eu esteja morto, sepultado, mas quando o som da trombeta tocar, aqueles que estão mortos, e se for assim o meu caso, e se for assim o seu caso, nós ressuscitaremos primeiro. Nós ressuscitaremos primeiro. E aqueles que estiverem vivos serão arrebatados para se encontrar com Jesus nas nuvens. Assim é a nossa esperança. É assim a palavra de Deus. É isso que o Evangelho diz. E que todos nós continuamos firmes e que Deus abençoe a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.